O segurança segurou o braço dela na frente da mansão e disse, sem nem pensar duas vezes, que ali não era lugar para gente como ela. Helena sentiu a humilhação na hora, com todo mundo olhando como se ela não valesse nada. Mas tudo mudou quando o filho dela puxou a manga da camisa e uma marca em seu braço apareceu. O segurança travou. Não foi medo, foi reconhecimento. Porque aquela criança não estava ali por acaso. E o que ela carregava no braço era um segredo escondido que podia destruir tudo lá dentro. E o mais estranho é que o menino olhou para casa e disse algo que ninguém estava preparado para ouvir. Helena tentou puxar o braço do filho rápido, cobrindo a manga como se quisesse apagar o que já tinha sido visto. Mas já era tarde demais. O olhar do segurança tinha mudado. Não era mais só desprezo, era outra coisa, mais tensa, mais silenciosa, como se ele tivesse reconhecido algo que não devia estar ali. O menino ficou parado, olhando para a mansão com o senho franzido, como se aquele lugar estivesse mexendo com alguma coisa dentro dele, algo que ele não conseguia explicar. Helena percebeu, e o coração apertou na mesma hora. Aquilo não era normal. Seu rosto perdeu a pouca cor que ainda tinha depois de andar tanto sob o sol, e ela correu para cobrir o braço do filho com uma pressa que não parecia normal. Seus dedos tremiam. A mão apertou a manga com tanta força que amassou o tecido azul da camiseta do menino. Ela tentou sorrir, mas o sorriso morreu antes de nascer, como acontece quando o medo chega primeiro que qualquer palavra. Em volta deles, a rua era silenciosa demais para um lugar tão luxuoso. O tipo de silêncio que pesa, que observa, que julga, ainda antes de alguém abrir a boca. Davi, com seus 8 anos, estava inquieto. Tinha o cabelo castanho um pouco desalinhado, os olhos grandes e atentos, e uma expressão estranha no rosto. Como se aquela casa enorme, com colunas claras e janelas altas, cutucasse alguma coisa dentro dele. Ele não parecia encantado como uma criança comum ficaria diante de uma mansão daquelas. Parecia confuso, parecia reconhecê-la, e isso deixava tudo ainda mais desconfortável. O segurança, um homem alto, de terno preto ajustado, ombros largos e rosto endurecido pelo costume de barrar gente fora do lugar, disfarçou rápido. Virou o rosto por um instante, ajeitou o rádio no ouvido e fingiu que não tinha reparado em nada. Mas o corpo dele entregou o que a boca tentou esconder. A mandíbula ficou travada. O pescoço endureceu. A respiração encurtou por um segundo. Quem conhece medo sabe reconhecer quando ele entra primeiro pelos olhos. Helena viu aquela reação e sentiu um aperto seco no peito. Ela tinha vindo ali porque já não aguentava mais viver cercada de perguntas sem resposta, pulando de aluguel em aluguel, tentando dar dignidade ao filho, enquanto a vida lhe devolvia portas fechadas. Havia anos que carregava um segredo escondido, não por maldade, mas por sobrevivência. Só que naquele instante, vendo o jeito como o homem olhou para o braço do menino, ela percebeu que talvez a verdade oculta estivesse muito mais perto do que imaginava. E às vezes, o destino transformado de alguém começa assim, num detalhe pequeno, num gesto que parece nada, mas muda tudo. Davi ergueu o rosto para a fachada da mansão, e os olhos dele correram pelas sacadas, pelas grades douradas, pelo jardim impecável atrás do portão. Havia algo naquela cena que puxava a memória dele como um anzol invisível. Helena se abaixou rápido, ficando na altura do filho, e tentou falar baixo, quase sem mexer os lábios, como se o medo pudesse ouvir. "Fica quietinho, meu amor." Mas o menino mal o escutou. Continuou olhando e levou a mão outra vez para o braço, agora por cima da manga, esfregando exatamente onde a marca estava escondida. Era como se o próprio corpo dele lembrasse antes da cabeça. O segurança observava cada movimento. Fingindo frieza, ele perguntou o que queria Helena ali, mas a voz saiu mais seca do que firme. Ela respondeu que precisava falar com alguém da casa, que era urgente, que não iria embora sem ao menos ser ouvida.
Tentou manter a postura, mesmo com a roupa simples colando no corpo por causa do calor e do nervosismo. Usava calça jeans clara, camisa branca já um pouco gasta pelo uso, cabelo preso num coque apressado e olheiras que nenhuma maquiagem do mundo conseguiria esconder. Era uma mulher cansada, mas não vencida, e isso incomodava mais certos ricos do que a pobreza em si. O homem soltou um meio sorriso torto, desses que carregam humilhação antes mesmo da primeira ofensa. Só que havia algo falhando nele. Normalmente, ele já teria mandado os dois embora com mais brutalidade. Normalmente, teria usado o tom alto, o desprezo fácil, a autoridade comprada pelo uniforme. Mas naquele momento não, porque a marca no braço do menino continuava queimando na cabeça dele como lembrança ruim. Helena puxou Davi para mais perto, quase o escondendo atrás do corpo. Não confiava naquele olhar. Era o tipo de olhar de quem sabia mais do que devia. O tipo de olhar que abre ferida antiga sem pedir licença. Ela tentou recuar meio passo, mas o menino resistiu. Ficou parado, encarando a mansão com o senho franzido, respirando de um jeito curto, como se uma imagem estivesse quase nascendo dentro da cabeça dele. O vento mexeu de leve nas árvores do jardim e por um instante tudo pareceu imóvel, preso numa tensão silenciosa. Foi nesse mesmo instante que o segurança desviou os olhos do rosto de Helena e olhou outra vez, rápido, quase involuntário, para o braço do menino. E dessa vez ele não conseguiu disfarçar tão bem. Os dedos dele apertaram o rádio até os nós ficarem brancos. O rosto perdeu a arrogância por um breve segundo. O suficiente para Helena perceber que aquilo não era coincidência, não era impressão, não era loucura de mãe cansada. Havia alguma coisa naquela marca, alguma coisa grande, alguma coisa antiga, alguma coisa que, se viesse à tona, podia transformar humilhação em revelação inesperada, orgulho ferido em queda e talvez abrir caminho para uma justiça divina que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Então Davi respirou fundo, ainda encarando a casa, como se estivesse ouvindo uma voz muito distante dentro da própria memória, e abriu a boca para dizer algo que mudaria o rumo de tudo. Se você gosta de histórias assim, que começam com humilhação, mas escondem grandes verdades, já se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história aqui só está começando. Davi deu um passo rápido para frente antes que Helena conseguisse segurar, os olhos arregalados, brilhando de um jeito estranho, como se tivesse acabado de reconhecer algo que não deveria reconhecer. Ele levantou o braço na direção da mansão, a respiração acelerando, o peito subindo e descendo com força, como se o próprio corpo estivesse reagindo antes da mente entender. "Mãe!" A voz saiu carregada, quase tremendo de emoção. "Olha! Nossa casa!" A palavra bateu forte. Helena travou na hora. O coração disparou tão rápido que ela chegou a sentir tontura. Os dedos soltaram a manga do menino sem perceber, e o olhar dela foi direto para a mansão. Depois voltou para ele, tentando entender se aquilo era só imaginação ou algo muito pior. "Davi!" Ela sussurrou, já nervosa. "Que casa, meu filho!" Mas ele não desviou o olhar. Parecia hipnotizado. "A nossa..." Ele insistiu, agora mais firme. "Eu morava aqui. Eu lembro." O segurança soltou uma risada seca carregada de desprezo, cruzando os braços com aquele ar típico de quem já julgou antes mesmo de ouvir. "Ah, claro!" disse ele balançando a cabeça. "Sempre aparece alguém com história assim." Mas dessa vez, a própria voz dele não sustentou a ironia, porque Davi não parecia estar inventando, não tinha vergonha, não tinha dúvida, não tinha hesitação. Só tinha certeza, e isso mexeu com alguma coisa ali. Helena sentiu a humilhação subir quente, queimando por dentro. Era o tipo de situação que ela já conhecia bem. Olhares atravessados, julgamento pelas aparências, gente rica, achando que pobreza era sinônimo de mentira.
Mas agora era pior, porque envolvia o filho. Ela puxou o braço dele com mais força. Para com isso, Davi, falou baixo, tentando conter a situação. A gente já vai embora. Aquela frase saiu automática. Ela já tinha decidido recuar. Porque aquela casa, aquele lugar, trazia lembranças que ela tinha passado anos tentando enterrar. O orgulho ferido ainda doía. A sensação de ter sido trocada, traída, descartada, como se nunca tivesse significado nada. Ela não tinha vindo ali para reviver aquilo. Tinha vindo por necessidade, pelo filho, pela dificuldade que estava esmagando os dois nos últimos meses. Mas Davi não saiu, ficou parado. E isso fez Helena travar de novo. Mãe, ele disse agora olhando para ela, com uma expressão confusa, mas insistente. Eu lembro do jardim. Ele virou o rosto outra vez, apontando para dentro da propriedade. Ali tinha uma árvore grande. Eu caí lá. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não era algo que ele poderia inventar. Ele tinha só 4 anos quando ela saiu dali. 4! Não era a idade para guardar lembranças tão específicas assim. Davi, chega. Ela tentou cortar, mas a própria voz falhou. O menino levou a mão ao braço, apertando por cima da manga exatamente onde a marca estava escondida, como se aquilo tivesse alguma ligação com o que ele estava sentindo. O segurança viu, e dessa vez não conseguiu disfarçar. O olhar dele desceu direto para o braço do menino. E ficou ali por 1 segundo a mais do que deveria. Porque aquela marca ele conhecia, não daquele menino, mas de outra pessoa. O ar ficou pesado. O homem descruzou os braços devagar, dando um passo mais próximo, agora sem o mesmo tom agressivo de antes. Os olhos dele estavam diferentes, mais atentos, mais tensos. Quem te falou isso? Perguntou ele com a voz mais baixa, quase controlada demais. Helena percebeu na hora. Algo tinha mudado. O que você quer dizer com isso? Ela rebateu já na defensiva. Meu filho não inventa coisa. O segurança ignorou ela por 1 segundo. Os olhos voltaram para o menino. Depois, para o braço dele. E então, como se uma peça tivesse se encaixado dentro da cabeça dele, a expressão mudou de vez. Aquilo não era só coincidência. A marca era a mesma que ele já tinha visto antes, no braço do dono daquela casa, no homem que comandava tudo ali dentro, no homem que, sem saber, tinha uma verdade oculta prestes a voltar para destruir tudo o que ele acreditava sobre o próprio passado. O segurança engoliu seco. Agora, já não havia mais desprezo. Só tensão. Helena percebeu que aquilo tinha saído completamente do controle. O que começou como uma tentativa desesperada de pedir ajuda estava virando outra coisa. Algo muito maior. Algo que podia mudar o destino transformado deles dois para sempre. Ela puxou Davi para perto outra vez, o coração acelerado, tentando proteger o filho de algo que ela ainda não entendia totalmente. A gente vai embora, disse ela, já sem tanta certeza. Mas o menino resistiu de novo. Olhou fixo para dentro da mansão, como se estivesse esperando alguém, como se soubesse que alguém estava ali, e talvez estivesse mesmo. O segurança perdeu a paciência de vez e avançou 2 passos, abrindo o portão só o suficiente para se impor, bloqueando qualquer tentativa de aproximação. Chega! A voz veio mais alta, firme, chamando a atenção. Vocês vão sair daqui agora! Helena sentiu o golpe. Era sempre assim. Primeiro o olhar de julgamento, depois o desprezo. E, por fim, a humilhação pública. Ela apertou a mão de Davi, tentando manter o pouco de dignidade que ainda restava naquele momento. A gente já está indo, disse ela baixa, puxando o menino. Vamos, meu filho. Mas Davi não saiu, ficou parado mais uma vez, e isso foi o suficiente para piorar tudo. O segurança bufou, irritado, já elevando o tom ainda mais. Você não está entendendo?
disse ele agora mais agressivo. Aqui não é lugar pra gente como vocês ficarem inventando história. A frase veio pesada, cheia de julgamento pelas aparências. E Helena sentiu aquilo atravessar como faca. O orgulho ferido queimou no peito. Os olhos marejaram, mas ela segurou. Não ia chorar ali, não na frente dele, não na frente do filho. Mas Davi não parecia nem ouvir. Ele continuava olhando para a mansão. Eu quero entrar, murmurou ele, firme, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. O segurança soltou uma risada sem humor. Entrar? Ele repetiu com ironia. Você acha que isso aqui é o quê? Parque? Helena puxou o braço do filho com mais força. Para com isso, Davi, disse ela agora já nervosa. Você não sabe o que está falando. Mas o menino virou o rosto para ela e o olhar dele fez Helena travar. Eu sei sim, respondeu ele com uma calma estranha. Eu morava aqui. A tensão aumentou. O segurança já estava prestes a perder o controle de vez quando algo inesperado aconteceu. A porta principal da mansão se abriu. O barulho chamou a atenção imediata. Passos firmes ecoaram pelo chão de mármore. E uma mulher apareceu, descendo lentamente os poucos degraus da entrada. Ela era elegante, postura impecável, cabelo loiro bem alinhado, vestido claro que parecia caro até nos detalhes mais simples. O tipo de presença que não precisava dizer muito para mostrar que tinha poder ali. Camila, a nova dona da casa. Ela caminhou até o portão com expressão séria, incomodada com a movimentação. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando direto para o segurança. A voz dela não era alta, mas tinha autoridade. O segurança se ajeitou na hora, mudando completamente de postura. Nada demais, senhora Camila. Só uma mulher insistindo em entrar. Camila então olhou para Helena, e naquele instante o contraste ficou evidente. De um lado, a mulher elegante, segura, dona daquele lugar. Do outro, Helena. Roupa simples, cabelo preso de qualquer jeito, rosto cansado, mas com uma força silenciosa que ainda resistia. O tipo de cena que sempre gera julgamento imediato. A senhora tem algum assunto aqui? Perguntou Camila com frieza. Helena engoliu seco. Sabia que aquele momento podia decidir tudo. Eu preciso falar com o dono da casa, disse ela, tentando manter a voz firme. É importante. Camila arqueou levemente a sobrancelha. E por que exatamente ele falaria com você? A pergunta veio carregada de superioridade. Mais uma camada de humilhação. Helena sentiu o peso daquilo, mas não recuou. Por quê? Ela começou, hesitando por um segundo. Porque o meu filho tem direito. Mas antes que conseguisse terminar, Davi fez algo que mudou tudo. Ele deu um passo à frente, ficando visível para Camila. E no movimento, a manga subiu levemente. A marca apareceu. Camila viu e travou por um segundo. Foi rápido, quase imperceptível, mas foi real. Os olhos dela desceram direto para o braço do menino e ficaram ali tempo demais, porque aquela marca ela conhecia. Era a mesma. A mesma que o marido dela tinha. O mesmo desenho, o mesmo formato, o mesmo detalhe impossível de confundir. O ar pareceu ficar mais pesado. O segurança percebeu a reação dela. Helena percebeu a reação dos dois, e pela primeira vez, o julgamento começou a dar lugar à dúvida. Camila levantou o olhar devagar, agora encarando Davi com mais atenção. Depois olhou para Helena. Algo ali não encaixava. Algo ali estava errado. Esse menino, ela disse, mais baixa agora. Qual é o nome dele? Helena sentiu o coração acelerar. Aquele momento era perigoso, muito mais do que qualquer humilhação. Davi, respondeu ela, firme, segurando o filho pela mão. Camila olhou mais uma vez para a marca, depois para o rosto do menino, e algo dentro dela começou a incomodar. Não era só curiosidade, era reconhecimento,
mesmo sem entender de onde vinha. E isso mudava completamente o rumo daquela situação. Deixa eu ver isso direito, disse Camila, já avançando um passo, o olhar fixo no braço de Davi. Como essa criança tem essa marca? A pergunta veio direta, sem filtro, sem educação. Helena travou na hora, o instinto foi imediato. Ela puxou o filho para trás, tentando cobrir o braço dele com a mão, como se aquilo fosse algo que precisasse ser escondido a qualquer custo. Não encosta, respondeu ela, seca, o corpo inteiro em alerta. Mas já era tarde. Camila tinha visto e agora não conseguia desver. Ela se aproximou mais, ignorando completamente o desconforto de Helena, os olhos presos na marca, como se aquilo fosse a única coisa que importava naquele momento. O rosto dela, antes controlado, começou a mudar. Pequenos sinais. A respiração um pouco mais pesada, o olhar mais tenso, algo ali tinha abalado ela. Essa marca, murmurou quase para si mesma. Isso não é possível. Helena sentiu um frio subir pela espinha. Ela não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia reconhecer quando uma situação estava fugindo completamente do controle. E aquilo já tinha passado desse ponto. Eu já disse que a gente vai embora, falou tentando manter firmeza, puxando Davi mais uma vez. Mas o menino não saiu. Continuava olhando para dentro da mansão, como se estivesse esperando algo que nem ele sabia explicar. Mãe, disse ele baixo, ele está aí dentro. A frase fez Camila levantar o olhar na hora. Quem? Perguntou ela, agora mais rápida. Davi respondeu sem hesitar. Ele... simples, direto, mas carregado de certeza. Helena sentiu o coração apertar, porque aquele jeito, aquela convicção, não era normal. E ela sabia, ela lembrava. Lembrava de quando ainda vivia ali. Lembrava de Fernando, do jeito dele, do sorriso fácil e da dor que veio depois. Da noite em que tudo desmoronou. Da descoberta que ela acreditou ser uma traição. Do momento em que decidiu ir embora, sem olhar para trás, levando o filho ainda pequeno, sem dar explicação, sem deixar rastro. Ela nunca contou para ninguém para onde foi. Nunca. Porque o orgulho ferido falou mais alto. E a dor também. Durante anos ela carregou a certeza de que tinha sido enganada, substituída, esquecida. E isso virou combustível para seguir em frente. Mas a vida não tinha sido generosa. As dificuldades vieram, as contas apertaram. E agora ela estava ali, não por escolha, mas por necessidade. Precisava de ajuda. Precisava que Fernando assumisse o que era responsabilidade dele. O que ela não sabia era que a história não era exatamente como ela acreditava. Camila ainda encarava Davi. Depois olhou para Helena. E então voltou para a marca. A mente dela já estava conectando tudo, rápido demais. Qual é o nome dele? Perguntou, agora mais séria. Davi, respondeu Helena, sem hesitar. Camila ficou em silêncio por um instante, observando, calculando, sentindo, e então soltou um leve riso, mas sem humor. Interessante, murmurou. Helena franziu o senho. O que é interessante? Camila levantou o olhar devagar. Agora não havia mais dúvida na expressão dela. Havia incômodo, havia irritação, havia ameaça. Você aparece aqui do nada, começou ela cruzando os braços, com uma criança, com essa marca. Ela deu um passo mais perto. Helena sentiu o corpo travar. Algo ali estava errado. Mas antes que pudesse responder, Camila continuou. Você faz ideia de quantos anos o Fernando passou procurando por um filho que desapareceu? Disse ela, agora mais fria. O impacto foi imediato. Helena congelou. O ar pareceu sumir por um segundo. O quê? A voz dela saiu falha. Mas Camila não parou. Ele nunca encontrou,
continuou ela. Nunca soube onde estavam. Nunca teve resposta. Cada palavra era uma pancada. Uma revelação inesperada que começava a desmontar tudo dentro de Helena, porque aquilo não fazia sentido. Não combinava com a história que ela acreditava, com a verdade que ela carregou por anos. Camila então olhou novamente para Davi, depois para a marca, e finalizou com um tom carregado de desprezo e tensão. Então, esse deve ser o maldito filho que o Fernando nunca parou de procurar. O mundo de Helena pareceu parar, porque naquele instante a verdade oculta começava a aparecer, e ela já não sabia mais em quem acreditar. O som dos passos veio forte de dentro da mansão, ecoando pelo chão de mármore como se já carregasse irritação antes mesmo de qualquer resposta. Camila! A voz masculina surgiu grave, impaciente. O que está acontecendo aí fora? Helena travou. O corpo inteiro reagiu antes da mente. Ela conhecia aquela voz, mesmo depois de anos, mesmo depois de tudo. Fernando. O coração disparou tão forte que parecia sair do peito. A respiração falhou, o ar ficou pesado, difícil de puxar. Os dedos apertaram o braço de Davi com força, como se ela precisasse se prender a algo para não cair ali mesmo. Ela não estava pronta, não daquele jeito, não agora. A porta se abriu completamente e ele apareceu. Fernando desceu os degraus com postura firme, terno impecável, presença de quem estava acostumado a comandar tudo ao redor. Alto, imponente, o rosto mais marcado pelo tempo, mas ainda carregando a mesma intensidade de antes. Só que tudo mudou quando os olhos dele chegaram até o portão. Primeiro ele viu Camila, depois o segurança, e então Helena. O passo travou no meio, o corpo ficou rígido, o tempo pareceu quebrar. Helena. O nome saiu baixo, sem força, carregado de choque. Helena deu um passo para trás, quase perdendo o equilíbrio. Os olhos fixos nele, o peito subindo e descendo rápido, como se o passado inteiro tivesse voltado de uma vez só. Ela não conseguia falar, não conseguia pensar, só sentia. E aquilo doía. Mas Fernando não desviou. Os olhos dele estavam grudados nela, como se estivesse tentando confirmar que aquilo era real. E então, algo mudou. O olhar dele desceu. Parou em Davi. O menino estava ali, parado, olhando direto para ele, sem medo, sem dúvida, como se aquele momento fosse esperado. Fernando deu um passo à frente devagar, quase sem perceber. Os olhos desceram mais um pouco e viram a marca. O ar sumiu, o corpo inteiro reagiu. Davi? A voz saiu falhando. Esse é Davi. Ele deu mais um passo, agora completamente tomado pela emoção. Meu filho, sussurrou como se tivesse medo da própria pergunta. Meu filho querido. O mundo pareceu parar. Helena sentiu o coração apertar com força, porque naquele instante ela entendeu. Ele reconheceu, sem explicação, sem dúvida, sem precisar de nada além de um olhar. Davi inclinou levemente a cabeça, observando ele com atenção, e deu um pequeno passo à frente. Você demorou, disse, simples. A frase atravessou tudo. Fernando levou a mão ao rosto por um segundo, tentando segurar a emoção, tentando entender o que estava acontecendo, tentando juntar anos de vazio em poucos segundos. Mas então, veio outra coisa. A expressão dele mudou, rápido, brusco. A emoção deu lugar a algo mais forte, mais pesado, raiva. Ele olhou para Helena e dessa vez o olhar não tinha mais só surpresa. Tinha dor, tinha revolta, tinha um orgulho ferido que explodiu de uma vez só. Você... A voz saiu mais alta agora, carregada. Você teve coragem de fazer isso comigo? Helena travou. Mas ele não deixou ela terminar. Você sumiu. Ele avançou mais um passo, agora claramente furioso.
Levou meu filho embora, sem dizer nada. Cada palavra era um golpe. Eu procurei vocês. A voz dele falhou, mas continuou. Por anos. Helena ficou sem reação. O choque agora era outro, porque aquela verdade ela nunca tinha ouvido antes. Eu bati em porta. Ele continuou, a respiração pesada. Falei com gente. Tentei de tudo. O olhar dele queimava. E você simplesmente desapareceu. O silêncio caiu pesado. Helena sentiu as pernas fraquejarem, porque tudo aquilo não encaixava com a história que ela viveu. Você me traiu, disse ela, finalmente, a voz baixa, mas firme. Eu vi. Fernando travou, como se tivesse levado um golpe inesperado. O quê? Ele respondeu confuso, mas Helena já estava tomada pela emoção. Eu não ia ficar naquele lugar, fingindo que nada aconteceu. A voz dela subiu, carregada de dor guardada por anos. Eu fui embora porque você destruiu tudo. A tensão explodiu. Agora não era mais só reencontro. Era confronto. Era passado contra passado. Era verdade contra mentira. Camila observava tudo em silêncio, mas o rosto dela já não escondia mais nada. Aquele momento era perigoso, porque quanto mais aquela conversa avançava, mais a verdade oculta ameaçava aparecer. E quando aparecesse, nada ali dentro seria como antes. Fernando ficou alguns segundos em silêncio depois das palavras de Helena. A respiração ainda pesada. O olhar preso nela. Mas agora já não era só raiva, era confusão. Eu te traí? Repetiu ele mais baixo, como se estivesse tentando entender o que acabou de ouvir. Helena sustentou o olhar, mesmo com o peito apertado. Eu vi, respondeu ela firme, você com outra mulher. Nesta casa, naquela noite. A lembrança veio inteira, viva. O corredor, a porta entreaberta, as vozes, e depois a imagem que destruiu tudo. Fernando com outra mulher. Aquilo foi suficiente. Suficiente para quebrar confiança. Suficiente para ela ir embora sem olhar para trás. Fernando passou a mão no rosto, claramente abalado, tentando organizar algo que parecia absurdo para ele. Não, murmurou negando com a cabeça. Não, Helena. Você entendeu tudo errado. Helena deu um passo à frente, tomada pela emoção. Eu não entendi errado. A voz subiu. Eu vi com meus próprios olhos. O ar ficou pesado. Mas Fernando não reagiu com raiva. Ele parecia indignado. Como alguém que percebe que perdeu tudo por um erro que não cometeu. Aquela mulher, começou ele respirando fundo, era minha prima. O silêncio caiu seco. Helena travou. O corpo ficou rígido. O quê? A voz saiu quase sem som. Fernando continuou, agora mais firme. Ela tinha acabado de chegar. Estava passando por um problema. Eu estava ajudando ela. Cada palavra desmontava alguma coisa dentro de Helena. Devagar. Dolorosamente. E você foi embora sem me dar chance de explicar, completou ele, olhando direto nos olhos dela. O impacto veio forte. Helena sentiu o chão falhar por um instante. A mente começou a correr, lembranças voltando, detalhes que ela ignorou, coisas que não quis ver, porque a dor falou mais alto, porque o orgulho ferido não deixou espaço para dúvida. Fernando respirou fundo, a voz agora carregada. Quando eu voltei, você já tinha ido embora, disse ele. Levou tudo. Levou ele. Os olhos dele pararam em Davi. E dessa vez, havia dor. Pura. Profunda. Você não deixou nada, continuou. Nenhuma explicação. Nenhum sinal. Helena levou a mão à boca. Os olhos marejaram. A respiração descompassada. Porque aquilo era verdade. Ela não deixou nada. Sumiu, movida pela raiva, pela certeza de que tinha sido traída. Mas agora, essa certeza começava a quebrar. Eu procurei vocês,
disse ele mais baixo. Por anos. A voz falhou. Fiz de tudo, mas você não queria ser encontrada. Helena abaixou o olhar por um instante. O coração pesado, a mente confusa, tudo misturado. Dor, raiva, arrependimento e algo que ela não queria sentir. Culpa. Ela nunca imaginou que ele tivesse procurado. Nunca. Sempre acreditou que tinha sido esquecida, substituída. Mas agora, a verdade oculta começava a aparecer. E isso machucava mais do que a própria humilhação. Por dentro, algo gritava. Ela lembrava da dor, da sensação de abandono. Mas também começava a enxergar que talvez tivesse ido embora sem saber de tudo. Talvez o destino transformado deles tivesse sido quebrado por um erro. Mas agora não dava mais para voltar atrás. Ela levantou o rosto outra vez. Os olhos ainda marejados, mas a expressão mais firme. Mas agora você já tem outra família, disse direta. Deve ter filhos também. A voz saiu controlada, sem espaço para emoção. Eu não quero saber de explicações, continuou, nem de lamentações. Camila observou aquilo em silêncio, mas atenta a cada palavra. Helena respirou fundo antes de continuar. Eu só vim aqui porque preciso, disse ela. Eu preciso de ajuda. E o Davi é uma criança. A frase veio simples, mas pesada, porque era verdade. Por dentro, o orgulho ainda gritava. Ela odiava estar ali, odiava ter voltado, odiava precisar pedir qualquer coisa para ele. Mas a necessidade falou mais alto. Ela engoliu tudo, a dor, a mágoa, a vergonha. Porque agora não era mais sobre ela, era sobre o filho. Então eu tive que vir, finalizou firme. O silêncio caiu mais uma vez, mas agora era outro tipo de silêncio. Fernando olhava para ela como se estivesse vendo tudo de um jeito diferente. Como se estivesse entendendo tarde demais. E Camila agora observava com mais atenção ainda, porque aquela história estava longe de acabar. Camila deu um passo à frente, o salto ecoando firme no chão, chamando a atenção de todos. Agora não havia mais dúvida na postura dela. Ela não estava só observando, ela estava entrando no jogo. Então é isso, disse ela, cruzando os braços, olhando direto para Helena. Você aparece aqui depois de anos, com uma criança, dizendo que é filho dele e quer ajuda. A forma como ela falou deixou tudo mais pesado. Não era pergunta, era acusação. Helena sustentou o olhar, mesmo cansada, mesmo ferida. Eu não apareci, respondeu firme. Eu voltei porque precisei. Camila soltou um leve riso, sem humor. Claro. Coincidência, né? Fernando virou o rosto na hora. Camila, chega! Mas ela ignorou completamente. Os olhos dela estavam presos em Helena agora. Engraçado, continuou ela. Você some por anos, ninguém sabe onde está. E volta exatamente quando precisa de dinheiro. A palavra caiu como pedra. Dinheiro. Helena sentiu a humilhação bater outra vez, mas dessa vez foi diferente. Ela não abaixou a cabeça. Eu não estou pedindo favor, disse ela. Estou falando de responsabilidade. O clima pesou. Fernando observava os dois lados, claramente dividido. Mas Camila avançou mais um pouco. Responsabilidade, repetiu ela com ironia. E onde estava a sua quando você tirou esse menino da vida do pai? A frase foi direta, cortante. Helena travou por um segundo, mas reagiu. Eu fiz o que qualquer mãe faria, disse ela. Eu protegi meu filho. Fernando fechou os olhos por um instante. Aquilo atingiu ele também, mas Camila não parou. Protegeu, disse ela mais fria, ou decidiu sozinha que ele não precisava de um pai. O silêncio ficou pesado. Davi apertou mais forte a mão da mãe. Fernando deu um passo à frente. Já chega, disse ele firme, isso não vai se resolver assim. Mas Camila virou o rosto para ele rapidamente. Não vai se resolver como, Fernando? Rebateu ela.
Você vai simplesmente aceitar isso? Ela apontou discretamente para Davi. O menino aparece do nada. E você já está tratando como se fosse verdade? Fernando olhou para o filho. E dessa vez, não havia dúvida. Por que é? A resposta veio seca, definitiva. O impacto foi imediato. Camila ficou em silêncio por um segundo. Mas agora, o controle dela começou a falhar. O maxilar travou. Os dedos apertaram o próprio braço com força. O olhar ficou mais duro. Tem certeza disso? Perguntou ela com a voz um pouco mais alta. Ou você quer acreditar nisso? Fernando não recuou. Eu sei o que eu estou vendo. Simples, irreversível. Aquilo foi o ponto de ruptura. Camila respirou fundo, mas o ar não entrou direito. Ela deu um pequeno passo para trás, como se tentasse recuperar o controle, mas não conseguiu completamente, porque agora não era mais só desconfiança. Era medo. Medo de perder espaço, medo de perder controle, medo de perder tudo. Helena observava em silêncio, sentindo que aquilo estava tomando um rumo muito maior do que ela tinha imaginado quando decidiu voltar ali. Ela só queria ajuda, mas agora estava no meio de algo muito mais profundo. Fernando, então, tomou uma decisão. Deu um passo para o lado de Helena e olhou direto para o portão. A gente vai entrar, disse ele firme. Isso precisa ser resolvido lá dentro. A frase caiu como sentença, e foi nesse momento que Camila perdeu o restante do controle. Não. A palavra saiu rápida, mais alta do que antes. Todos olharam para ela. O rosto já não escondia mais nada. A tensão, a raiva, o orgulho ferido explodindo por dentro. Você não vai simplesmente trazer ela para dentro dessa casa, disse ela, agora claramente irritada, como se nada tivesse acontecido. O tom subiu. A postura mudou. Agora não era mais elegância. Era confronto. Fernando virou lentamente para ela. Essa casa também é minha. A resposta veio firme, pesada, sem espaço para discussão. Camila deu um passo à frente de novo, agora mais próxima, mais tensa. E eu sou sua esposa, rebateu ela, a voz carregada. Você vai me desrespeitar assim, na frente de todo mundo? O clima ficou insustentável. Helena sentiu o coração acelerar, porque aquilo estava saindo do controle de vez. Fernando sustentou o olhar. Eu não estou desrespeitando ninguém, disse ele. Eu estou fazendo o que deveria ter feito há anos. A frase cortou o ar. Camila ficou em silêncio, mas o olhar dela, duro, frio, carregado de uma raiva que já não tentava esconder. Ela respirou fundo e então deu um passo para o lado, abrindo caminho, mas sem tirar os olhos de Helena. Então entra, disse ela baixo, mas com veneno na voz. Vamos ver até onde isso vai. O portão parecia mais pesado agora, como se atravessar aquilo fosse atravessar uma linha sem volta. Helena sentiu, e ao segurar a mão de Davi, soube que, ao entrar ali, nada mais seria como antes. Assim que o portão se fechou atrás deles, o som metálico ecoou pela entrada da mansão, pesado, definitivo. Helena entrou com Davi ao lado, sentindo o coração apertar a cada passo. O chão de mármore frio, o brilho do lustre, o silêncio elegante. Tudo ali parecia intacto, igual demais, como se o tempo não tivesse passado. E isso doeu, porque ali, naquele lugar, ela tinha vivido momentos que nunca conseguiu esquecer, mesmo tentando. Antes da humilhação, antes da dor, antes de ir embora carregando um segredo escondido e um orgulho ferido que guiou todas as decisões dela. Davi soltou a mão da mãe devagar, caminhando alguns passos pela sala, os olhos atentos, curiosos. Mas não era curiosidade comum, era reconhecimento. Eu lembro daqui, murmurou ele olhando ao redor. É igual.
Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Fernando observava tudo em silêncio, de perto, pela primeira vez em anos. Os olhos dele não saíam do menino, como se tentasse recuperar em segundos tudo que perdeu. Senta, disse ele, apontando o sofá, a voz mais controlada. A gente precisa conversar. Helena hesitou, mas sentou, não por conforto, mas porque sabia que aquele momento não podia mais ser evitado. Davi ficou em pé perto da escada, passando a mão no corrimão, como se estivesse tocando uma memória esquecida. Eu subi aqui, disse ele, e caí uma vez. Fernando fechou os olhos por um segundo. A lembrança veio forte, real, e isso apertou o peito dele. Mas antes que aquele momento crescesse, Camila se moveu. Ela caminhou pela sala devagar, o salto marcando presença, o olhar frio, calculando cada detalhe da cena. E então falou. Isso já passou do limite. A frase veio seca, direta. Helena levantou o olhar. Fernando também. Camila cruzou os braços. Eu já entendi o que está acontecendo aqui, continuou, mas isso não vai ser resolvido dentro da minha casa. A palavra veio carregada, marcando o território. Helena sentiu o impacto, mas não respondeu. Fernando reagiu na hora. Nossa casa, corrigiu ele, firme. Camila ignorou. Vocês vão resolver isso do jeito certo, disse ela. Procura um advogado, entra com pedido na justiça, faz tudo como tem que ser feito. Ela deu um passo à frente. Mas não aqui. O clima pesou. Helena sentiu o coração apertar, porque no fundo, ela sabia que aquilo fazia sentido. Mas Fernando não aceitou. Eles não vão embora, disse ele, levantando do lugar. Não agora. A voz veio carregada, forte. Eu passei anos sem saber onde meu filho estava, continuou. E agora que ele está aqui, você quer que eu mande ele embora? Camila virou o rosto lentamente. O olhar já não escondia mais nada. Eu quero que você pense, respondeu ela, antes de transformar isso num problema maior. Fernando avançou um passo. Problema maior já aconteceu, disse ele. Eu perdi anos da vida dele. O silêncio caiu pesado. Davi olhava tudo, apertando a mão da mãe com mais força. Helena permaneceu em silêncio, o coração apertado, porque aquilo estava indo muito além do que ela tinha planejado. Fernando, disse ela baixo, não precisa. Mas ele cortou. Precisa sim, respondeu, porque dessa vez eu não vou deixar vocês irem embora. A frase veio firme, decidida. Mas foi nesse momento que tudo explodiu. Camila avançou de repente. Chega! A voz saiu alta, cortando o ar. Chega dessa cena ridícula dentro da minha casa. O ambiente inteiro travou. Fernando virou na hora. Camila! Não! Ela interrompeu completamente fora de controle. Eu não vou aceitar isso. Essa mulher aparece do nada, com um menino, querendo se enfiar aqui como se tivesse direito a alguma coisa. A humilhação veio pesada. Mas Helena não abaixou a cabeça. Eu não quero nada seu, respondeu ela firme. Eu só vim pelo meu filho. Seu filho? Camila riu nervosa. Engraçado, né? Porque até hoje ele nunca existiu para ninguém. Fernando avançou. Camila, para agora. Mas ela virou para ele com raiva. Eu paro quando você parar de me desrespeitar, gritou. Você está defendendo ela na minha frente. Eu estou defendendo meu filho. Ele respondeu sem segurar a voz. O silêncio que veio depois foi pesado, explosivo. Camila deu mais um passo, agora bem próxima de Helena. Você vai embora, disse ela, apontando para a saída. Agora. Helena respirou fundo, o coração acelerado, mas firme. Eu já ia embora, respondeu. Nunca quis ficar aqui. Ótimo, disse Camila. Então some. Fernando passou a mão no rosto, frustrado. Isso não precisa ser assim. Precisa sim,
ela gritou. Ou você acha que eu vou aceitar essa história dentro da minha casa? Helena deu um passo à frente. Não é história, disse ela. É a verdade. O olhar das duas se cruzou. Pesado, direto, sem recuo. Camila apertou o maxilar. Verdade? Disse ela. Você acha que eu vou acreditar nisso? Você não precisa acreditar, respondeu Helena. Quem precisa é ele. Ela apontou para Fernando. Aquilo foi o suficiente. Você é muito cara de pau, disparou Camila. Aparece aqui querendo dinheiro. Eu vim pedir ajuda porque preciso, disse Helena, e porque ele tem responsabilidade. Fernando abaixou o olhar por um instante. O peso daquilo era real. Camila riu, nervosa. Engraçado como responsabilidade aparece quando falta dinheiro, né? Chega! Fernando levantou a voz, mas Camila não parou. Não, chega você! Você não está vendo o que ela está fazendo? Helena não respondeu. Abriu a bolsa devagar, tirou um papel, uma caneta e começou a escrever. As mãos tremiam levemente, mas ela não parou. Deixou o papel sobre a mesa. Aqui está meu endereço e meu telefone, disse ela, olhando para Fernando. Se você quiser conversar, de verdade. A voz falhou um segundo, mas ela seguiu. Sem isso tudo, você sabe onde me encontrar. Fernando olhou para o papel, depois para ela. O olhar dele mudou, mais profundo, mais pesado. Mas isso não vai acontecer, cortou Camila, fria. Ela não volta aqui. Helena ignorou. Segurou a mão de Davi. Vamos, meu filho. Davi olhou para Fernando. Hesitou. A gente vai se ver de novo, disse Fernando firme. O menino assentiu de leve. E isso bastou. Helena virou e saiu, sem olhar para trás. A porta se fechou atrás de Helena e Davi, mas o som ficou ecoando dentro da casa por muito mais tempo do que deveria. Fernando permaneceu parado no meio da sala, o olhar fixo no vazio, o peito subindo e descendo com dificuldade. Ele passou a mão no rosto com força. Eu perdi tudo, murmurou, a voz falhando. Perdi tudo por causa de um mal-entendido. A frase ficou no ar, pesada, dolorosa. Camila ouviu e reagiu na hora. Mal entendido? Virou-se bruscamente. É isso que você vai dizer agora? Fernando não respondeu, mas ela avançou. Essa mulher tirou seu filho de você por anos. A voz subiu, sumiu, te fez sofrer. E agora você está aí falando em mal entendido. Cada palavra vinha carregada de raiva. Você não tem que perdoar nada, continuou. Você tem que agir. Fernando apertou o maxilar, mas ficou em silêncio. Se esse menino é seu, então assume de verdade, disse ela. Pede a guarda. O impacto foi direto. Tira ele dela, completou. Deixa ela sem nada, sem dinheiro, sem criança. O silêncio caiu pesado. Fernando fechou os olhos por um instante. Aquilo não era justiça, era vingança, e ele sabia. Quando abriu os olhos novamente, a decisão já estava ali. Não, disse ele firme. Camila travou. Eu não vou fazer isso. A resposta veio seca, irreversível. Eu não vou pagar um erro com outro erro, continuou ele. Já perdi tempo demais por causa disso. Camila deu um passo para trás, incrédula. Então você vai deixar ela sair com tudo? Perguntou. Fernando olhou direto para ela. Isso não é sobre ganhar. A frase veio pesada. É sobre fazer o que é certo. Ele não disse mais nada. Virou e saiu. Do lado de fora, Helena caminhava pela calçada com passos firmes, segurando a mão de Davi com força. O coração ainda acelerado. A mente confusa. Tudo o que ela acreditou por anos, agora estava quebrado. A verdade oculta tinha aparecido, e isso mudava tudo. Mas ela continuava andando, sem parar. Helena, a voz veio atrás. Ela parou, respirou fundo e virou devagar. Fernando estava ali, a poucos passos, o olhar direto, sem defesa, sem orgulho.
Eu perdi vocês por causa de um erro que nem existia, disse ele. E você foi embora sem me ouvir. A frase caiu entre os dois, pesada. Helena engoliu seco, os olhos marejaram. Eu sei, respondeu, a voz falhando. O silêncio veio, mas agora era diferente, mais verdadeiro. Helena respirou fundo antes de continuar. Eu vi coisas que, na minha cabeça, não tinham outra explicação. A voz tremia. Aquela roupa de outra mulher jogada no nosso quarto. Fernando abaixou o olhar por um segundo. Agora ele entendia. Como que eu ia imaginar, continuou ela, que você não tinha nada a ver com aquilo? A dor apareceu, sem defesa. Eu estava com muita raiva, me sentindo enganada, humilhada. O orgulho ferido ali, exposto. Fernando passou a mão no rosto lentamente, absorvendo. Eu também errei, disse ele. Eu devia ter ido atrás até te encontrar. O silêncio caiu mais uma vez. Davi olhava os dois, quieto, sentindo tudo. Fernando deu um pequeno passo à frente. A gente precisa conversar. Resolver isso, disse ele. Eu não quero perder vocês de novo. Helena fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. E quando abriu, havia algo diferente ali. Não era mais raiva, mas também não era perdão. Era consciência. Eu vou embora agora, disse ela firme. Eu preciso de tempo. A frase veio clara, sem espaço para insistência. Ela olhou direto para ele. Mas você sabe onde me encontrar. Simples, mas carregado de significado. Fernando assentiu devagar, sem tentar impedir, porque pela primeira vez ele entendeu que precisava esperar. Helena segurou a mão de Davi com mais firmeza e virou. Dessa vez, sem olhar para trás. Caminhou pela rua, passos constantes, o coração pesado, mas diferente. Não era mais fuga, era escolha, era recomeço. E enquanto se afastava, sabia que aquela história não tinha acabado, porque algumas verdades, quando aparecem, não se escondem mais. E alguns destinos, mesmo quebrados, sempre encontram um caminho de volta. No fim, Helena seguiu andando com o filho, o coração ainda apertado, mas diferente. Como se pela primeira vez em anos ela não estivesse mais fugindo, e sim começando de novo. Fernando ficou ali, parado, encarando a rua, entendendo tarde demais que perdeu uma família inteira por causa de um mal-entendido, algo tão pequeno na origem, mas que destruiu tudo com o tempo. A vida tem disso. Às vezes a gente toma decisões no calor da dor, do orgulho ferido, e quando percebe, já perdeu tempo demais. Mas quando a verdade aparece, ela não vem só para machucar. Ela vem para abrir caminho para a redenção, para mostrar que ainda existe chance de consertar, mesmo que não seja perfeito. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já julgou alguém sem saber toda a verdade? Ou tomou uma decisão com raiva e depois percebeu que podia ter sido diferente? Me conta aqui nos comentários, quero muito saber sua opinião. E aproveita para me dizer também de qual cidade você está assistindo. E não vai embora agora não. Clica no próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela, porque tem mais uma história cheia de emoção, segredos e reviravoltas que pode te surpreender ainda mais.